O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naqueles dias muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Um grande chamado, um grande desafio até mesmo para a nossa vivência de fé se dá quando nós nos colocamos à presença de Deus com a disposição de acolher aquilo que diz o seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos na primeira leitura, no segundo livro dos Reis, o que de fato aconteceu ali com o povo de Jerusalém. Primeiro porque, logo de início já nos é dito, Joaquim reinou e fez o mal contra o Senhor. Só que, claro, primeiro nós devemos entender também que Deus não deseja e não quer o mal para ninguém. Isso não vai acontecer e isso não parte de Deus, porque de Deus só parte para nós o bem e aquilo que é bom. Agora, quando nós nos tornamos infiéis a Deus e queremos caminhar segundo a nossa própria vontade, ao nosso bel prazer, nós nos desviamos do caminho. Abandonamos Deus, deixamos Deus de lado e corremos até mesmo o risco de nos colocar no lugar de Deus. O povo de Israel era um povo frágil, um povo muito fraco. E o rei da Babilônia percebeu isso, porque já diante de outras situações, o povo de Israel deixou de confiar em Deus para confiar nos homens. E no momento oportuno ele foi buscar justamente auxílio, assistência e segurança no próprio rei Nabucodonosor. E o que acontece? O rei vê a fragilidade desse povo e diz: bom, esse povo tão frágil, então é fácil de dominá-los. E foi exatamente isso que aconteceu. Deixou-se de confiar em Deus, deixou-se de seguir aquilo que pede o próprio Deus, caminhou segundo a própria vontade, segundo os próprios desejos, e aí justamente trazendo para o Evangelho é aquilo que Jesus diz: construiu a casa sobre areia e não a rocha.
Porque aqui, claro, o sentido é figurado. A casa é a nossa própria vida. Somos cada um de nós. É você que também está aí. Que é esta casa, que toda a vida, toda a fé deve estar alicerçada em Jesus Cristo. E quando de fato o alicerce da nossa vida é o Senhor, do qual nós não só acolhemos a palavra, mas nós confiamos nessa palavra, deixamos-nos ser conduzidos por ela, e ela realmente é que vai ditar o nosso caminhar nesse mundo, aí então nós estamos de fato sobre a rocha. Pode vir a tempestade, pode vir a ventania, a chuva, seja o que for. Mas como nós confiamos no Senhor, como nós nos deixamos ser conduzidos por Ele, então somente o Senhor é que vai nos sustentar. E não vai ser uma tempestade, não vai ser uma chuva que vai abalar a nossa vida. Só que a grande questão é colocar em prática a palavra do Senhor Jesus. E esse é para nós, de todos, o maior desafio na fé. Porque não é acolher a fé e viver a fé para si mesmo, mas é acolher essa fé e ser capaz de partilhá-la, no sentido de dar testemunho daquilo que ouviu. Nós não dizemos que Jesus é o nosso mestre, então nós nos colocamos aos pés do mestre para ouvir o que ele tem a nos dizer. E depois, ao mesmo tempo que nós ouvimos o Senhor, porque somos discípulos, a igreja nos convida a quê? A sermos missionários. E o discípulo missionário é aquele que se coloca aos pés do mestre para acolher a palavra e para testemunhar essa palavra. Então, se a nossa vida de fato está alicerçada em Cristo, se nós confiamos nessa palavra, vivemos a fé, a nossa condição não só de cristão, mas primeiro de batizado é justamente testemunhar Jesus Cristo. Eu não posso guardar para mim o grande tesouro que eu encontrei em minha vida. Eu devo partilhar com os irmãos. E o maior de todos os tesouros para nós é e deve ser Jesus Cristo. Não pode ser ninguém, nada, nenhuma outra pessoa. Então nos coloquemos realmente diante do Senhor e peçamos a Ele que nos conceda a graça de, por maior que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as tribulações, que nós nunca deixemos de confiar em Sua palavra. Que nós possamos viver uma fé verdadeira, testemunhando aquilo que recebemos do Senhor, o nosso Mestre, o nosso Deus. E que assim então possamos de fato, não só, pode ser até pesado o que disse Jesus, porque a bem da verdade, a tradução da palavra seria: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai. Essa é a tradução correta do grego para o latim, do latim para o grego. Afastai-vos, malditos de meu Pai. Que nós sejamos contados com isso entre os benditos do Pai, entre os benditos de Deus. Aqueles que confiam, aqueles que vivem a fé e aqueles que testemunham essa mesma fé. Que Cristo nos conceda a graça e que possamos caminhar perseverando no amor e no testemunho do seu Evangelho. Que assim seja. Amém.